Paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã, né? Para ver o quanto Deus nos ama, né? O Senhor tem um amor tremendo para conosco. Glória a Deus. Esse tema proposto nesta manhã, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, lição número 12. Glória a Deus. Eu gostaria de ler esse salmo, porque é um dos salmos mais lindos do livro de Salmos. Como o Senhor fala conosco nesse salmo, queridos? Porque aqui o Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, né? Criou eu e você de maneira muito peculiar, muito particular. Então nós vamos hoje conhecer mais um pouco do nosso grandioso Deus. Salmo 139. Aleluias. Glória a Deus. Amém. O Salmo 139 diz assim: Ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Verso 7. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Verso 11. Se eu disser as trevas me encobrirão e a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para ti, a noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criastes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Se o contar, seria em maior número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo. Se não somente matasse o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra ti com intenção maligna. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo. Tenho por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Glória a Deus. Rei Davi aqui, tremendamente usado pelo nosso Deus, vem trazer essa mensagem para conosco, para nós. Então, o tema onisciência, onipresença e onipotência. Esse tema é grandioso porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aqui nessas três características do nosso Deus, é única e exclusivamente dele. Onisciência, ele conhece tudo e todas as coisas. Onisciência, o Senhor que criou os céus e a terra e o mar, que criou as células, que criou o universo, que criou todas as coisas, os planetas, os corpos celestes. Deus sabe de todas as coisas. O Deus que criou tudo, pois ele tem um manual de tudo que ele fez.
detalhe, particularidade por particularidades. O nosso Deus, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece a profundeza da minha alma, do meu coração, do meu espírito, do seu espírito. Antes que a palavra te venha à boca, o Senhor já sabe o que tu vai falar. Antes, o Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sonda e conhece todas as coisas. Como diz o Salmo, tu conheces o meu assentar. Aliás, o versículo 1, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Que maravilhoso é isso, queridos. Entender como é o nosso Deus. Eu tenho a absoluta certeza que depois desse conhecimento, não é presunção nenhuma, mas conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo nós devemos abrir os nossos olhos espirituais para sempre estar falando com Deus. Senhor, tu me sondastes. O que é uma sonda? Uma sonda hoje ela verifica, ela analisa, ela observa todas as coisas. Os grandes navios têm sondas, os aviões, tudo. A profundeza da terra, o homem hoje usa sondas para analisar tudo, para buscar minérios, para analisar o fundo do mar, para ver as criaturas que, às vezes, o homem nem foi lá, mas a sonda vai. Agora, o nosso Deus é comparado a essa sonda que penetra ao ponto de dividir alma e espírito. O Senhor sonda cada intenção nossa. Antes que nós viemos ser formados no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Interessante como que o Senhor veio tecendo a minha vida ali aos poucos. Essa onisciência de Deus, esse conhecimento é tremendo. É tremendo porque vai além da nossa imaginação. Até o inimaginável o Senhor conhece. Todas as coisas o Senhor sabe. O Senhor que criou todas as coisas. O nosso Deus criador dos céus e da terra e de tudo. O Senhor que criou os anjos, que criou os corpos celestes. O Senhor que analisa tudo e todos. O Senhor conhece o que vai acontecer daqui 1000 anos ou para trás. O Senhor analisa muito bem todas as coisas. Interessante como cada um de nós foi formado. Eu e você somos únicos, cada um de nós somos únicos. Deus não fez o homem em série, como numa fábrica, tudo igual. Cada um tem o seu tipo, o seu ser, o seu espírito, o seu temperamento, a sua personalidade. Deus te conhece antes que você venha falar. Deus sabe quando você fica nervoso, quando fica calmo. Deus sabe a sua intenção. Isso é maravilhoso porque quando Deus nos conhece, Ele nos desnuda, Ele vê dentro da alma do ser humano. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, a quem havemos de prestar contas. Todas as palavras nossas serão anotadas, estão sendo anotadas. Tudo, toda a nossa atitude, o nosso pensar, o nosso desejo, nossos sentimentos. Cresçamos e conheçamos o Senhor cada dia mais. É uma grande oportunidade, todo culto, de aprender mais um pouco do Senhor, porque todo culto, todos os dias, o Senhor está falando conosco. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Por que é maravilhoso um relacionamento com Deus? Será que é só orar que nós estamos tendo relacionamento com Deus? Não. Relacionamento íntimo com Deus é obedecer a sua palavra, é estar caminhando com Ele, conversando com Ele em todos os lugares. Você vai na padaria, Senhor, estou indo ali comprar um pão. O Senhor vai com você. Você volta, o Senhor está contigo. Você deita, o Senhor está contigo. Você levanta, o Senhor está com você. Todos os momentos, nos momentos mais difíceis que você acha, muitos falam, ô Senhor, cadê o Senhor? O Senhor saiu da minha vida, naquela tribulação, naquele deserto. Mas o Senhor sempre diz, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. O Senhor, Ele sabe e conhece a nossa estrutura. E antes sabe que nós somos pó. Então o Senhor quer cada dia mais nos conhecer. Estamos só na introdução, queridos. Senhor, tu me sondas e me conheces.
E o Senhor conhece todas as coisas. Como é bom saber disso, né? Como é bom saber que o Senhor te conhece, a sua estrutura. Hoje, na ciência aí do homem aí fora, tem a psicologia, né? Tem a área do comportamento humano, quando o homem está passando frustrações, medos, pavores, fobias, transtornos. A psicologia tem as ramificações, psicanálise, tem todas as ciências do comportamento humano, mas todas elas, você vai lá, muitos voltam da mesma forma que foram, né? Porque quem foi num psicólogo sabe que ele só deixa o paciente falar, falar e falar, e diz que quanto mais ele verbaliza, mais ali ele está se tratando, né? Mas quando nós entendemos que o Senhor nos perdoou ali na cruz do Calvário, né? Muitas vezes as pessoas estão doentes por dentro por causa da culpa, por causa do pecado, mas o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades foram levadas na cruz. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos a certeza que fomos curados e feito criatura nova. Interessante como o Senhor nos fez, nos criou, como foi dito, teceu ali no ventre da nossa mãe, nos fez, mas agora Jesus vem com a nova proposta de fazer um novo homem pelo Espírito Santo de Deus. Esse homem que é feito novo em Cristo Jesus, sim, nasceu de novo e agora está mais próximo de Deus. É importante nós nascermos de novo. Como é importante, queridos, nascer de novo é não olhar mais para as coisas que passaram, olhar para o alvo que é Cristo, porque tudo se fez novo. E Cristo quer nos dar essa nova vida, uma vida com abundância. A medida do Senhor é sempre transbordante. Muitas vezes o homem oferece você um baldinho pequeno para te tratar, um baldinho pequeno, sei lá o que tem nesse balde, tem várias coisas, remédios, tem tudo, mas o Senhor vem, né, com a piscina gigante, transbordante de alegria, de tratamento, que nos leva até o encontro com Ele. O Senhor nosso Deus quer cada dia mais que nós venhamos crescer. Mas para isso precisamos conhecer ao Senhor, porque Ele é a nossa razão de viver. Só nele está a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança. Amém, queridos? Vamos lá para o verso 2. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Interessante que de longe, né? De longe ele conhece. Tem um hino que às vezes a gente canta, que a gente às vezes tem que ficar. És Deus de perto e não de longe. A palavra já diz aqui que ele é Deus de perto e de longe também, né? Então, nós devemos ficar atentos com o que a palavra de Deus diz, porque Deus é fiel para cumprir essa palavra, né? Se ele é de longe, ele está te observando. Não há espaço, não há limite para Deus agir. Interessante essa forma, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Isso é grandioso porque aqui já entra na onipresença de Deus. Se tiver nesse momento 1000 escolas dominicais no mundo, Deus está aqui com você, está lá também. Na África, na Ásia, na China. O Senhor está lá, aqui, não tem espaço, não tem limite para o Senhor agir. É Deus de longe e de perto. O nosso Deus está observando e analisando eu e você continuamente. Muitas vezes a gente fica despercebido e fala, agora eu não estou nem orando mais, não estou vigiando, né? Às vezes você vai num lugar e ali passa 5 dias, 10 dias, não vai à igreja, não ora, e aí começa a ter um distanciamento de Deus, mas Deus está com você. Deus sempre espera para que aquele filho volte e tenha uma íntima comunhão todos os momentos com ele. Amém? Glória a Deus. Então, és Deus de perto e também de longe. Verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tremendo, né? A palavra. Por isso que nós devemos saber o que nós devemos falar, né? A palavra, o coração fala daquilo que, a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é? Então, quando nós nos enchemos da palavra, quando nós buscamos
quando nós, de fato, negamos o mundo, quando nós negamos as coisas, os prazeres, aquilo que é passageiro, e nos dedicamos ao Senhor, nós vamos ter frutos para mostrar, porque, né, a palavra sai à nossa boca, nós poderemos abençoar o outro, e temos a certeza que Jesus está conosco no barco. Quando nós nos enchemos de Jesus, Jesus está conosco no barco. Quando veio aquela tempestade, todos ficaram apavorados, né, mas Jesus estava dormindo. Todos ficaram apavorados, mas Jesus estava ali, né? Jesus estava ali. E Jesus foi tremendo, né? Ali Jesus já usou dos atributos também, porque Deus, Jesus, o nosso Senhor, né? Acalma-te ao mar, cessa-te ao vento, e fez-se uma grande bonança. Não só os do barco foram abençoados, como é interessante, porque quando Jesus está contigo, você é abençoado e a calmaria é para os outros que estão perto de você. Porque você tem algo a transmitir às pessoas, você tem algo a levar às pessoas. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos, sal e luz nesse caminho, nesse mundo de trevas, que nós possamos estar com o Senhor no barco a todos os momentos. Verso 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não há lugar que nós achamos para nos esconder de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nada. Se eu cavar um buraco aqui agora de 200 metros e colocar vários obstáculos, lajes de concreto, o Senhor vai me encontrar lá naquele fundo. Não há lugar para se esconder de Deus. Muitas vezes estamos achando que pelo pecado, pela condenação, né, a gente está com medo, com pavor, porque o pecado nos traz isso. Digo assim, aquele que vive no pecado, porque pecar todos nós pecamos. Mas quando vivemos no pecado e não nos arrependemos, isso traz um grande terror para nossas vidas. Porque o homem já não tem mais paz. Uma das coisas mais tremendas que nós temos, que o Senhor nos deu, é a companhia do Espírito Santo. Quando nós entristecemos ele, já não temos mais paz. O Espírito Santo sai da nossa vida. Foi como o rei Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação em mim. Que nós possamos ter essa alegria constantemente, queridos. Aleluias. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Isso aconteceu com Jonas, né? Jonas resolveu, né, fugir. Eu vou fugir, vou esconder, e Deus não vai me achar, né? Quão simples ele foi, porque Deus sabia onde ele estava, conhecia o coração dele e o trouxe de volta para a sua grande obra. Amém, queridos? Versículo 8: Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Aqui, esses lugares aqui são dimensões, né, dimensões onde Deus está. Não há limites para o nosso Deus agir. Dimensões grandes, céus, terra e as profundezas. Essas dimensões, o homem tem muita dificuldade de ir, mas o nosso Deus não tem dificuldade de ir nesses lugares. Deus está em todos os lugares onde o homem nunca foi e nunca irá, mas o nosso Deus vai. Nas profundezas, esse Seol, até no inferno, Deus vai. Sabemos que ali é lugar de trevas, mas o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, ele vai onde ele quer. Ele vai em todos os lugares. Onde o homem, com a sua grande inteligência, o homem quer ir nesses lugares, né? O homem tem trabalhado dia após dia com a sua tecnologia para ir nos mais longínquos lugares, né? Nos planetas. Interessante que o homem, a ciência tem multiplicado muito. Tem um pequeno cálculo aqui para a gente conhecer um pouco desse ponto, né, do ser humano, né? Diz que de uma ponta na outra, a Terra, o universo, tem em torno de 10 bilhões de quilômetros-luz.
a essa velocidade da luz. E se o homem hoje fizer uma nave espacial que corre a 367 milhões de quilômetros-luz por hora, ele vai levar em torno de 3 bilhões de anos para chegar na outra ponta. Isso é um cálculo rápido, mas 367 milhões de quilômetros por hora. Os astrônomos têm aprofundado nessa área porque eles querem conhecer os corpos celestes, querem conhecer as estrelas e os planetas. Mas o nosso Deus, a grandeza e o poder dele, ele sabe de tudo isso de uma ponta na outra. O nosso Deus é infinito, ele não tem começo, nem meio, nem fim. O Senhor é eterno e de eternidade em eternidade, o Senhor é o Todo-Poderoso, nosso Deus. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Não há limite também aqui para o nosso Deus, né? Ele ressuscita os mortos, ele mostra que a morte não tem poder sobre as palavras de Jesus. Os irmãos lembram do vale de ossos secos, né? Eram ossos sequíssimos, mas o nosso Deus, com a sua palavra, com seu poder, ele começou, levanta-te, deu vida àqueles ossos secos. E foi entretecidos ali os nervos, músculos, tudo. Deus restaurou ali um grande exército. Então, a morte não é limite para o nosso Deus. Esse Deus a quem servimos. Uma das coisas que mais o ser humano teme é a morte. Quantos hoje estão apavorados aí por conta dessa criminalidade? Muitas pessoas estão nem dormindo com medo da morte. O nosso Deus tem domínio sobre tudo, né? Os nossos dias foram contados. Os meus dias de vida estão escritos, como diz aqui o Salmo. O meu início, o meu meio, o meu fim, os meus dias. Se eu fizer uma conta hoje, né, quantos dias eu já vivi, eu vou ter o cálculo, né, de quantos dias, pelos anos, e o Senhor já sabe onde eu estou na linha, sabe o meu fim lá, o último dia de vida meu e seu. Ele conhece todas as coisas. Por isso nós não devemos temer o que faça o homem, nem o inimigo, mas temer único e exclusivamente o nosso Deus, porque ele tem todo o poder. Ele é a garantia da nossa vida eterna. A nossa vida não é aqui. A nossa vida é com ele na glória. Amém, queridos? E o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. Como o nosso Deus é tremendo, porque ele sabe a minha fraqueza, ele sabe o ponto fraco de todos nós. A minha graça te basta, né? Que nós possamos olhar para o Senhor como o apóstolo Paulo olhou para ele. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a razão da minha vida, sempre será. Nós, queridos, é muito tremendo isso, porque o nosso relacionamento com Deus sempre dita quem nós somos. É muito triste quando encontramos irmãos dissimuladores e a hipocrisia do ser humano. Querem ter uma vida disfarçada, não é? É muito triste. Por quê? Porque o nosso Deus conhece o nosso coração, conhece a minha atitude, sabe de tudo. Sabe quando eu entro aqui nessa porta, sabe quem eu vim adorar, sabe o que eu vim fazer. O Senhor nos olha, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Ele tira um raio-x de mim e de você. Então, quanto mais conhecemos ao Senhor, mais nós temos que aproximar dele e reverenciá-lo. Nosso Deus é digno de toda adoração. Quando as pessoas dizem, eu adoro tal filme, eu adoro tal time de futebol, o único que é digno de ser adorado é o nosso Deus. Eu e você não devemos adorar nada nessa terra, nem comida, nem bebida, nem coisas nenhuma, somente ao nosso Deus. A adoração é única e exclusivamente ao nosso Deus. O nosso Deus, só Ele. 16, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia formados, quando nem ainda
uma delas havia. Aqui que está, né? Os nossos dias, né? Os nossos dias tremendo, né? No livro de Jó, nós encontramos essas 3 características de Deus, né? Desde o início até o fim, quando lá no capítulo 42, ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Depois de passar todas as coisas, Jó foi tendo ali um diálogo com Deus. Isso que nós estamos falando. Foi tendo um relacionamento profundo com Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ele foi tendo um diálogo, uma aproximação com Deus, né? E Deus, desde o início do livro, ele vem falando: tem visto meu servo Jó, homem íntegro e reto? Como é bom, queridos, Deus olhar para mim e para você e dizer: olha o irmão lá, o irmão é sincero diante de mim. Por quê? Porque bom é agradar ao nosso Deus, bom é ter um relacionamento sincero com Ele. Porque, já dizia lá atrás, né, os fariseus, né, hipócritas. Né, hipócritas. Há muito tempo, na história da igreja, nós vemos pessoas muito religiosas. A religiosidade sempre tomou de conta da igreja aí na Idade Média, né, na Idade agora, na Reforma Protestante. Houve um concílio de Nicéia no ano 325 da era cristã. Nesse concílio, é interessante como o homem sempre procura meios para fugir um pouco da palavra de Deus. Mas nesse credo que eles estabeleceram, tinha algumas coisas verdades e outras já começaram a fugir. Nesse concílio de Nicéia, estabeleceram uma reza lá, que dizia assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse credo, ele foi estabelecido, mas ao longo da história da igreja, ele começou a ser mudado. Aí depois colocou ali mais na frente a Virgem Maria, depois colocou outras coisas, e ele tinha alguns fundamentos de verdades. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas o homem, como é sagaz, né, ele muitas vezes quer puxar algumas coisas de interesse, foram mudando o estilo de adoração desse Deus Todo-Poderoso. E aí nós vemos como é perigoso nós entrarmos em certas coisas erradas. A palavra de Deus sempre será a nossa bússola, o nosso caminho, o nosso guia. É nela que nós devemos nos espelhar. Quando estamos falando aqui da onisciência de Deus, da onipresença e da onipotência, está tudo estabelecido na sua palavra, porque o manual do crente está aqui. Deus é quem me fez, quem fez você e quem criou todas as coisas. Queremos conhecer a Deus profundamente? Vamos relacionando com Ele. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos adiantando, né? O Deus onisciente. Já passamos dessa parte. Glória a Deus. Estamos seguindo aqui essa exegese, para a gente ter. Paramos no 16, vamos para o 17. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Os pensamentos de Deus são tremendos, não são os nossos pensamentos, né? Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, de alegria, de bondade. Nossos pensamentos têm sempre que estar espelhados no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Vamos para o verso 18. Se os contasse, seria em maior número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo. Que tremendo o poder do nosso Deus. Nosso Deus todo-poderoso. Nosso Deus onipotente, onisciente, né? Aqui fala um pouco, entra agora na onipotência de Deus. Deus tem todo o poder absoluto. A palavra de Deus diz lá nos evangelhos que eis que eu vos dou poder para expulsar
os demônios, né? O Senhor Jesus transferindo algum poder para o homem ali, para expulsar demônios, né? E ele estabelece ali umas regras. Essas castas de demônios não saem a não ser com jejum e oração. Tem todo um procedimento. Mas o poder que é nos dado é sempre para a glória do Senhor. Se eu e você né, se nós vamos a um lugar, somos usados por Deus para expulsar algum demônio, quem fez é o Senhor, não sou eu nem você. Temos que entender que Deus é o Todo-Poderoso. Eis que eu vos dou poder e autoridade. Ele ainda diz autoridade. Né? A autoridade só é dada por Deus e também retirada por Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, essa autoridade vem única e exclusivamente do nosso Deus. 19. Se tão somente matasse o ímpio. Aqui nós entramos numa parte que esse salmo interessante dele, que ele é dividido em 4 partes. A primeira, onisciência, segunda, onipresença, terceira, onipotente, e depois, rei Davi aqui, ele fica um pouco triste com os inimigos. Né? Ele fica um pouco triste porque rei Davi era um homem de guerra. Né? A vida do rei Davi foi sempre guerrear, foi estabelecer Israel. Né? Então, Deus conhece o coração do rei Davi, e ele diz, ele se agrada do coração do rei Davi. Né? Agora, como diz a Bíblia para nós, não é nenhum mal entendido, mas quando fala sobre inimigos para conosco, nós devemos orar pelos que nos perseguem, né? Abençoar os nossos inimigos. Nós não devemos aplacar vingança para com aqueles que nos perseguem. Nós devemos orar por eles e abençoá-los. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar um pouco aqui na onipresença do nosso Deus. Vamos entrar na revistinha. O Deus onipresente, aquele que está presente em toda parte ao mesmo tempo. Deus não está sujeito às limitações do ser humano. O ser humano é finito e só vai aonde consegue ir fisicamente. Deus vai além dos limites do ser humano. Imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço, enquanto onipresença é a sua presença em relação a criaturas. Então, com relação à onipresença de Deus, Deus é transcendente. Transcendente quer dizer o quê? Ele não está limitado ao espaço, nem ao tempo nosso. O nosso Deus não está preso a isso. É interessante, né? Como que Deus faz todas as coisas perfeitamente. Né? A terra, Deus quando criou a terra, ele estabeleceu 2 movimentos. O movimento de rotação e de translação. O que é o de rotação? A terra gira em torno de si mesma. Né? Então, esse movimento de rotação é um movimento que a terra faz em torno de si mesma e faz essa volta completa em 24 horas. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Mas vamos ficar no de rotação. Interessante, um estudo que foi feito. Se essa Terra ela fosse deslocada 1/10 do seu eixo, apenas 1/10, mudaria toda a vida na Terra. Por que mudaria? O dia passaria a ter 120 horas, o dia, claro, e a noite passaria a ter 120 horas, com essa mudança de 1/10 no eixo da Terra. E aí não haveria vida, porque 120 horas sol castigante acabaria com a vida, e à noite o frio. Mas Deus, como estabeleceu tudo perfeitamente, a Terra no seu movimento perfeito, né, onde nos traz as estações, o tempo certo. Por isso que nós estamos aqui nesse ponto, onde Deus sabe e conhece tudo que Ele fez perfeitamente. Ele fez muitos detalhes com muita perfeição. Ele fez esse movimento, Ele fez as estações para produzir alimentos, para a chuva, né, o movimento das marés.
Interessante que esse movimento que a terra faz, as águas do mar não caem nas cidades, na terra, né, com violência para destruir, mas tem tudo uma perfeição. Somente o nosso Deus pode fazer isso, né? Muitos homens se acharam poderosos, né, na história da humanidade, né? Muitos homens queriam tomar o lugar de Deus. Muitos homens se acharam Deus. Quantas culturas por aí no passado, né, os gregos, né, deusa da terra, deusa da lua, Deus do sol, né, querendo imitar Deus, mas não se passavam de ídolos. O ídolo não tem nada para oferecer, né? É como diz a palavra de Deus, o ídolo é mudo, não abençoa. Devemos reconhecer a grandeza de Deus, porque quantos de nós temos relacionamentos errados com o Senhor? Muitos. Muitos de nós temos. Sabemos que a vida cristã, ela é como a Bíblia diz, uns estão no leite, outros estão caminhando no amadurecimento, outros pararam no tempo e outros estão dando frutos por aí. Então, nós sabemos que a igreja é composta de toda a classe, né, de pessoas. Mas, quanto mais nós buscamos ao Senhor, nós encontramos a verdade nele, né, e nós vamos crescendo nessa graça e no conhecimento. E aí muitas vezes, nós nos formamos a própria teologia, uma teologia particular, né? O que é teologia? É o estudo de Deus, né? Quantos de nós pegamos e estudamos um Deus? Muitos falam no meio do deserto, Deus se esqueceu de mim, Deus não é o mesmo, já me abençoou, não abençoa mais. Quantos têm um entendimento errado de Deus? Quantos não sabem que o Deus que criou todas as coisas? Quantos vão a Deus só para buscar prosperidades? Tem um entendimento errado. Quantos que têm uma teologia própria de estudo e só querem buscar a Deus para que Deus esteja a serviço dele? Nós devemos buscar a Deus como o apóstolo Paulo buscou, né? De todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua vida, toda a sua existência. Essa teologia particular que nós fazemos, esse entendimento, essa ótica de Deus, hoje tem movimentos muito errados do ser humano. Isso foi no passado com relação ao pecado, e agora nós podemos ver a questão da vitimização. O ser humano hoje é vítima de tudo. Ele já não é mais culpado pelo erro. Ele é vítima. Isso nasceu lá fora. Isso nasceu lá fora já com a psicologia também. Porque o ser humano culpado, ele queria buscar apoio pelo seu erro e se escondia de Deus. Sempre foi assim. E aí, o que aconteceu com isso? Porque lá no passado, no século XX, a igreja, com a sua rigidez na palavra, com a sua moralidade na palavra, não permitia erros, né? Como hoje nós não devemos permitir, né? Mas hoje está mais assim, né? Mudou as coisas. Mas no século XX, o ser humano que tinha pecado, que tinha problemas de culpa, era tratado com ferro e fogo, era mais duro. E aí veio surgindo na psicologia, a psicanálise, esse estudo sobre o ser humano. Ah, não, você tem que ser assim mesmo, você tem que procurar outros grupos para você se apoiar. E aí começou a nascer esse estilo de comportamento, onde muitos foram parar em manicômio com problemas psicológicos. Estavam, na realidade, querendo fugir de Deus. E de Deus ninguém foge, né, irmãos? De Deus ninguém foge. Eu e você haveremos de dar contas de tudo que eu fiz. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, a quem haveremos de dar contas. Então,
fugir de Deus não é uma boa solução. Esses problemas de vitimização que o ser humano hoje está trazendo para si, isso é terrível, porque tem uma grande mentira por detrás disso. O ser humano não é coitadinho, o ser humano não é frágil, o ser humano é filho de Deus. Deus quer capacitá-lo na sua fraqueza, sim. Né? Diga ao forte, eu sou fraco. Diga o fraco, eu sou forte. Mas isso é em Cristo Jesus. O homem por si só não pode fazer nada, mas com Cristo nós podemos ir além. Então, esse estilo de vitimização do ser humano, nós temos que cada dia mais observar isso, porque pode estar dentro da minha casa, com meus filhos, porque isso é um problema social. A gente vê aí a mudança das leis, humanizando o crime, o criminoso, né? Humanizando as atitudes erradas, e aí começa a entrar, inclusive, dentro da família e da igreja. E aí nós devemos estar atentos, orar, vigiar, para que nós tenhamos uma igreja saudável, sadia, fortalecida na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. 2.2. Ninguém pode se esconder de Deus. É impossível fugir de Deus. Não existe lugar algum onde Deus não vai ou possa entrar para ver o que está acontecendo, pois pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não tem limites no tempo e no espaço. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, 23. Muito bom esse texto, maravilhoso esse texto. O nosso Deus, ele enche toda a terra. Não há espaço onde nosso Deus não esteja. Essa onipresença de Deus é maravilhosa. Né? O libertador Moisés, Senhor, se tu não fores conosco, é melhor que nós nem pensemos em sair desse lugar. Que nós venhamos dizer essa palavra. O libertador Moisés, Senhor, que eu possa estar na tua presença, onde quer que eu for. Deus, se eu mudar para outro estado, eu só vou se o Senhor for comigo. Como é bom estar na direção do Senhor. O Senhor, ele fala comigo e com você. Em todas as suas decisões, peça ao Senhor. Senhor, o Senhor está comigo nisso? Senhor, eu posso ir? Senhor, eu posso ter essa companhia dessa pessoa? Senhor, eu posso fazer esse curso? Eu posso comprar esse carro? Senhor, eu posso comprar essa casa? Se o Senhor não estiver ali, não faça. Porque o nosso Deus é que sabe tudo para você de bom. O Senhor, nosso Deus, muitas coisas hoje no mundo consumista, as pessoas estão se apegando ao que tem. E isso não leva a nada, né? As pessoas estão muito enganadas. Estão querendo possuir bens, riquezas, ao invés de possuir o Espírito Santo, ao invés de ter o Espírito Santo, a sua palavra, a sua direção. Amém, queridos? Glória a Deus. 24. É importante lembrarmos que o Senhor Deus, em sua soberania e onipresença, não está em todos os lugares com o mesmo propósito, como, por exemplo, no céu e na terra. Não significa que se relaciona em todos os lugares no mesmo sentido. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Todo lugar que o Senhor vai, ele tem um propósito específico. Né? Nosso Deus é tremendo, é maravilhoso, porque de antemão, ele só vai no lugar, ele está no lugar onde será manifestada a glória dele. Por isso que é muito interessante, quando Jesus disse, não lanceis pérolas aos porcos. Alguns lugares, Jesus falou sobre isso. Foi duro, mas é a verdade, né? É a palavra de Deus que diz. Muitas vezes tem lugar que não merece a nossa presença, porque às vezes estão zombando do nome do Senhor. É aquilo que está no Salmo 1, né?
Não participeis das rodas dos escarnecedores. Né? O que são os escarnecedores, não é? Escarnecedores, aqueles que rejeitam a palavra de Deus a todo tempo. Você pode até estar junto com pessoas que não são cristãs. Você teve a oportunidade ali de falar, de abençoar, mas se começar a escarnecer do Senhor, já não é mais lugar do cristão ali. A gente tem que saber onde nós podemos estar ou não estar. Glória a Deus. Deus é transcendente além dos limites cosmológicos, além dos limites humanos. Superioridade está nas profundezas, está ao nosso nível e está nas alturas. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. A justiça de Deus é tremenda, queridos. A justiça de Deus é maravilhosa, porque ela nos garante um julgamento fiel. Deus é fiel à sua palavra. Às vezes nós estamos pedindo fidelidade a Deus e às vezes nós não temos fidelidade. Deus, ele é fiel a ele mesmo. Porque ele cumpriu, ele vai fazer. Se ele sendo fiel a ele mesmo, pelo que ele estabeleceu, ele é fiel para mim e para você que segue ele. Daí a importância da obediência à sua palavra. Daí a importância de conhecermos mais o Senhor e cada dia mais esvaziarmos de nós. Como é bom esvaziarmos de nós, queridos, porque há uma luta entre a carne e o espírito, mas cada dia mais o fruto do espírito tem que prevalecer em nossas vidas. O fruto do espírito é quem vai nos dar alegria de viver. Muitas vezes a gente entende assim esse fruto do espírito. A vida, ela tem um sabor. Ela tem um sabor. A minha vida e a sua tem um sabor de alegria, de paz, de vitória. Mas como que eu devo viver esse sabor? É se alimentando do fruto do Espírito. O fruto do Espírito que é amor, gozo, paz, longanimidade, temperança, bondade, benignidade e o autocontrole, o domínio próprio. Esse daí fala muito conosco, o autocontrole. Nós devemos ter controle das nossas ações. Crescer na presença do Senhor é ter controle sobre o meu temperamento, sobre as minhas atitudes. Saber que todo momento eu preciso do Senhor. Saber conhecer a sua fragilidade. Cada vez que me aproximo do Senhor, mais dependente dele eu fico. É por isso que nós precisamos saber quem somos nós. E aí a vida do cristão se torna uma vida boa. Ah, meu irmão, a nossa vida é só de luta? Só de canseira? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nosso Deus quer que você tenha paz, alegria. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo do Senhor é um fardo leve. Estar com Cristo não quer dizer que seja pesado e rancoroso. Nós devemos entender isso com muita convicção. Porque o relacionamento entre irmãos é um relacionamento, vamos dizer assim, muito sensível. Nós devemos respeitar todos os irmãos, não guardar mágoa, não guardar rancor. Sempre se o irmão tiver palavras de ânimo e de bênção, diga. Né? Como eu disse, para criticar o ser humano é muito fácil. Né? Quando a gente vê um erro, para criticar é muito fácil. Agora, quero ver o crente estar na presença do Senhor e colocar o irmão para cima. Isso aqui é tremendo. Levantar o irmão que está caído, ajudar o irmão que está necessitado e fazer a obra do Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos para o 3.0, onipotente. O tempo está findando, né? O Deus onipotente, aquele que pode todas as coisas, de forma completa e plena.
Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Não há tarefa que seja difícil para Deus. Não difícil. Impossível, não dá, não consigo, não posso. São palavras e expressões que não fazem parte do dicionário de Deus, mas do nosso. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus tem todo o poder. Tudo está na palma das suas mãos. Não há nada que ele não possa fazer. Seu poder é total e não existe poder algum que possa se comparar ao dele. Gênesis 17:1. Deus tem liberdade e poder para fazer tudo que seja em harmonia com sua natureza. Ele tira a vida e dá a vida. Ele ressuscita mortos em estado de decomposição. Ele dá filho a mulher de 90 anos e homens de 100. Ele abre o mar, ele faz o fogo não queimar, ele faz leão jejuar, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. Glória a Deus. Aleluias. Esse é nosso Deus todo-poderoso. Nosso Deus tem poder plenamente sobre todas as coisas. Diz a história que uma das coisas mais tremendas que Deus criou, complexa demais, é o cérebro humano. Nosso cérebro humano é uma das coisas que o homem quer fazer e é impossível, porque são milhões de ramificações, são milhões de interligações, esses movimentos que eu e você faz automaticamente, o nosso cérebro ordena. Então, Deus que criou essas coisas é o nosso Deus todo-poderoso. Só Ele é capaz de fazer tudo isso. O homem continua multiplicando a ciência, mas igual ao nosso Deus jamais haverá. Deus é poderoso, grande é o nosso Deus e de grande poder. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, poder para criar os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Deus é fonte inesgotável de todo poder. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Salmo 62:11. Glória a Deus. E para Deus nada é impossível, queridos. Nada é impossível. Interessante que o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. A vida só Deus pode dar. O ser humano, ele planta uma semente ali, mas essa semente, para dar a vida, para germinar, só com permissão do nosso Deus. A vida é dada por nosso Deus. Se pessoas tentaram abortar um filho, quem gerou no ventre da mãe foi o nosso Deus que fez essa vida. Foi o nosso Deus que fez o encontro do esperma com o óvulo. Foi o nosso Deus que criou a vida. A vida só pertence ao nosso Deus. Muitos falam, que um tira a vida daqui, outro tira a vida dali, mas tudo pela permissão do nosso Deus. Ele está no controle da vida. Se ele não quiser que aconteça aquela morte, Deus vai retirar. Porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Isso é tremendo e maravilhoso, porque ao longo da história, nós temos visto muito isso na Bíblia Sagrada, e hoje a Terra, com 7 bilhões de habitantes, e o nosso Deus está no controle de tudo isso. 7 bilhões de vidas, Deus conhece cada um. Antes que a palavra nos venha à boca, o Senhor já sabe. Esse poder de Deus é tremendo. Por isso que nós devemos glorificar todos os dias o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, o tempo está findando. Vamos concluir aqui. O intelecto humano é pouco para alcançar o entendimento pleno dos atributos, onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Mesmo Deus tendo todos esses atributos, ele decidiu se revelar ao ser humano e com ele se relacionar. É muito maravilhoso. Nosso Deus, com seu grande amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho. O seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Romanos 11:33 para encerrar. Nosso Deus é tremendo e maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Aleluia. Diz assim o texto: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, queridos? Que nós venhamos dar glória ao Senhor eternamente. Porque esse chamado são para poucos, né? Esse chamado muitos não querem. Muitos dizem, agora não quero, agora não vou. Mas você que veio, desfrute da grandeza do Deus que você serve. Aproveite o máximo o Deus que você serve. Ele é fiel, justo. Ele é tremendo, Ele é amoroso. Ele quer alcançar sua geração para frente. Ele quer abençoar toda a sua geração para frente. Isso é bênção que vem única e exclusivamente de um Deus que pode todas as coisas. A Ele reverenciamos. Que nós possamos ter reverência ao Senhor, melhorar a nossa adoração, melhorar o nosso culto, porque cada dia mais precisamos estar na brecha, porque o Senhor está examinando a mim e a você todos os instantes. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.